também aqui, sempre na área de gestão. Então, o pessoal estava até brincando, fez, pô, todo mundo interno e tal. Numa escola de gestão, que normalmente a gente está sempre debatendo finanças, né, contabilidade, marketing, gestão de pessoas. Só que é justamente essa mudança que acontece nas empresas, nos escritórios, nos hospitais, onde a gente tem médicos gestores aqui no SEDEP também, é onde a gente começa a falar de gestão para outros públicos que não são os advindos da administração. E criou essa relação mais próxima também com vocês. Então, essa relação, eu queria até que o Lucas falasse um pouquinho sobre o grupo. Ela surgiu há algum tempo quando a gente decidiu criar um curso que fosse de gestão mais voltado para advogados. Né? Porque a gente tem vários desafios dentro dos escritórios, né? Especificamente se desenhou muito ligado ao direito tributário, né? algumas especificidades do direito tributário, mas tem várias questões relativas ao escritório, que o nosso convidado inclusive vem hoje por conta disso. E esse desafio que vocês têm são os mesmos que a gente enxerga todos os dias. Né? Eu estou aqui na Reed Lawrence já no SEDEP há 10 anos, o SEDEP tem 30 anos em Pernambuco, e cada dia mais a gente enxerga aquele médico que dirige o hospital e quer entender como liderar pessoas ou como gerir a auditoria de contas médicas. Então acontece em todos os segmentos. Né? Não é um fenômeno exclusivo do mundo jurídico. Então, primeiro que desejar uma noite bacana para vocês, que vocês conheçam o curso que a gente está montando. Não é um MBA, é uma formação executiva, porque a gente percebeu que depois de formados, com a AB, exercendo no mercado, vocês não tinham mais 2 anos para um após na área. Então a gente fez um curso de tiro curto, são 90 horas, né, basicamente com habilidades muito dirigidas à gestão para advogados. Acredito que boa parte conhece, deve ter compartilhado em grupo e tal, sobre esse curso. E a ideia é que quem fizer esse curso de gestão aqui, a gente também queria ceder e conhecesse o SEDEP gratuitamente em algum módulo ou de finanças, ou de recursos humanos, ou na área de marketing. Então, por exemplo, entender como é que se faz marketing dentro das regras da OAB, especificamente a seccional pernambucana tem regras específicas em relação às outras seccionais também, na questão da internet, por exemplo. Então, a gente tem um curso, tem um módulo específico disso aí. Então, quem fizer esse curso, a gente queria convidar e gratuitamente também conhecesse alguns módulos do MBA do SEDEP. Então, Lucas, fala do grupo. Mais uma vez, bem-vindo, já é de casa aqui também, né? Já está na segunda vez. Pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui no nosso 5º encontro do grupo de Direito Tributário também, que nós fundamos. E uma alegria ver a casa cheia novamente. Agradeço a todos vocês. Nesse evento, a gente reuniu junto um meeting que normalmente o SEDEP faz aqui ano a ano. E para também falar um pouco do nosso curso, que estamos aí na reta final de fechamento de matrículas, que vai abordar 3 módulos específicos: a questão da gestão, a questão da contabilidade e a questão do direito tributário. Então, serão 4 módulos dentro desses temas, e depois eu disponibilizo para quem não estiver lá no grupo, enfim, quem tiver interesse. Então, além desses 12 módulos, no caso, o SEDEP também está oferecendo um módulo a mais, só sobre gestão, para quem quiser se aprofundar em algum tema relacionado à gestão, por exemplo, liderança, marketing, enfim. Quem quiser se aprofundar vai também ganhar outro módulo. E dentro disso, resolvemos fazer esse 5º encontro, e nessa parte específica de gestão, contabilidade e direito tributário, só me veio à cabeça Alexandre, que eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório dele, no da Fonte, é uma referência aqui no estado nessa parte de gestão. Alexandre, pessoalmente, é formado em Direito e em Contabilidade e também fez um curso fora em Harvard na questão de administração. Enfim, é um cara completo e agradeço desde já... Conectado com o discurso que a gente tem feito sobre gestão. Exatamente. E agradeço desde já o aceite ao convite. Eu chamo o Alexandre aqui para começar a palestra. Boa noite, agradecer a oportunidade a Lucas e a João Paulo, a satisfação de estar aqui com vocês. Desejo compartilhar com vocês um pouco da experiência da gente lá no escritório em relação a 2 blocos que eu dividi. Primeiro, como é que a gente está organizando o nosso escritório, né? Como é que a gente se organizou em termos de estratégia e de direcionamento de esforços. E o segundo módulo é como a gente está direcionando a nossa equipe. Os advogados fazem parte do nosso time em busca de sua formação que esteja alinhada com essa estratégia que a gente entende que é complementar e precisa ser consistente com essa estratégia, tá? Vocês fiquem à vontade para, como são vários temas, se alguém quiser ter alguma dúvida, pode falar a qualquer momento e pode interromper e perguntar, fluirá bem assim. Certo? Eu queria começar no
respeito à questão de estratégia e de posicionamento de mercado. Tá? Estratégia é uma coisa que tem que estar no dia a dia da gente. Tá? Então, a estratégia de organização é aquilo que a gente realmente faz no dia a dia. Né? São as decisões diárias da gente, onde a gente investe o nosso esforço. Com esse propósito, a gente teve sempre o cuidado de não deixar a estratégia ser algo que você vê uma vez por ano, num plano de negócio que reúne todos os sócios, aprova a estratégia e aquilo fica dormindo nos planos, a gente só vai revisitar aquilo um ano depois. Não é assim. A gente criou uma central de acompanhamento, de todos os processos, plano de ação e os processos da área. Ela é coordenada por Manuel e Renê, são dois profissionais da área de administração, tá? E que fazem parte do dia a dia do escritório. Né? Então, tudo que a gente faz, todas as áreas, tem suas metas acompanhadas, seus processos, seus projetos por uma equipe de administração. Então, toda a estratégia do escritório tem que estar no dia a dia da gente. Tá? Quando a gente vai definir o que seja uma estratégia, às vezes fica difícil você... O que é que eu vou fazer, afinal de contas, dentro de um mercado que tem tantas opções? Tá? Então, a gente acha muito importante, primeiro para aqueles escritórios que estão iniciando a organização, você decidir logo o que é que você não quer fazer. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto de partida muito importante. Então, desde o início, a gente disse, não vamos fazer advocacia de massa. Então, esse foi um dos direcionamentos que a gente tomou. Eu não sabia exatamente o que a gente ia fazer, mas massa a gente não quer fazer. Então, você toma essa decisão, um bocado de decisões já vem tomando consequência disso. Então, se eu não vou fazer massa, eu não quero um cliente de massa, né? Eu não preciso de um advogado que tenha uma grande capacidade em massas, né? A gente não precisa de sistemas e de software voltados para massa. Eu não preciso de uma estrutura de custo voltada para massa e assim vai. Então, decidir logo o que não vai fazer, eu acho um grande início, que as pessoas... Todas as outras decisões que vêm depois vão desdobrando isso aí. Tem que estar uma estratégia, ela é alinhada, ela é eficaz, se todo mundo do escritório entender. Então não adianta alguém chegar a um advogado do escritório e perguntar qual é a estratégia do escritório, ele nem precisa saber qual é a estratégia, que às vezes é mais difícil de decifrar, mas ele precisa saber aquilo que ele não faz. Se ele domina o que a gente não faz, isso é muito importante. Então, se ele sabe qual é a postura ética do escritório de respeito ao judiciário, se ele sabe qual é o tipo de cliente que a gente quer, se ele já sabe qual é a política da gente de honorários no que diz respeito a êxito, etc. Qual é a nossa política em relação a parcerias. Se ele já sabe como o que é que a gente não faz, isso tudo já vai clareando bastante. Tá? Então, se o mesmo escritório não consegue responder o que não fazemos, então o escritório não tem uma estratégia clara. Bem, então isso no que diz respeito ao quê? A você trazer a estratégia para o dia a dia, deixar todo mundo bem alinhado com ela, ciente do que a gente não faz no primeiro momento, e depois ciente daquilo que a gente está procurando. Feito isso, a gente tem que, final de contas, entender, ok, eu já entendi isso aí, e para onde eu vou levar a estratégia do meu escritório, né? Porque existe mesmo um leque muito grande de segmento de advocacia que poderia direcionar o escritório. Tem um estudo de Harvard, um quadro de Harvard, que eu acho muito didático esse quadro. Então ele define o mercado de advocacia em 4 segmentos, tá certo? Do mais simples ao mais complexo, né? Então você tem, começando pela esquerda, a advocacia voltada a atividades que são commodities, que são advogados simples, certo? Fácil de fazer, atividades que precisam de um grande nível de eficiência, tá? Então são os escritórios que fazem muita massa, são os escritórios que têm um grande nível de automação. A gente tem vários escritórios na cidade que são de massa, já tem robô, tudinho, e estão estruturados para isso, tá? Você tem um outro... ele vai aumentando em complexidade. Então, você saiu da área de commodity, você tem a área dos processos. Então, o que é isso aí? Já não é mais aquela advocacia repetitiva de massa, mas, por exemplo, uma atividade trabalhista, ela entra aí, atividade imobiliária, eu acho que ela entra aí, onde você precisa ter um nível de eficiência procedimental muito forte, mas a experiência já começa a ter um peso maior.
Então você tem que ter metodologia, você tem que ter boas práticas, você tem gestão de conhecimento. Se você for um pouco mais à direita, você tem o que eles chamam de grey hair, é onde a experiência é muito forte, entendeu? Então você tem aí as operações de M&A, os pareceres tributários, né? Então você já tem uma experiência boa de casos anteriores de outros clientes seus relacionados àquela matéria e você vai se diferenciando nesse segmento. Então já a experiência já é mais importante, você aprende muito, as suas capacidades operacionais, né? Você aprende muito pela experiência, tem uma boa análise de dados para você entender qual daquele caso anterior se aplica a isso. E você tem o Rocket Science, que seria aqueles profissionais que têm um nível de qualificação teórica muito boa e que vão se debruçar sobre casos que é a primeira vez que aquilo acontece na sua carteira, a primeira vez que acontece para o cliente, certo? Seria a advocacia jurídica mais complexa e mais especializada. Tá? Então a gente acha que tudo está aí, entendeu? Quando você escolhe um segmento desse, você tem que estar organizado para ele. Eu acho um grande pecado que existe é você tentar abraçar tudo. Entendeu? Quando você começa a abraçar tudo, as coisas começam a dar errada, porque as sinergias não começam a acontecer. Então, existe aqui são os direcionadores de rentabilidade de cada um desses setores, tá? Então a gente viu lá que quanto mais à esquerda é mais comoditizado, quanto mais à direita é mais sofisticado. Quanto mais comoditizado você é, certo? Menos você vai cobrar por cada trabalho em preços unitários. Né? Claro que um alto de inflação mais caro, claro que você vai pagar mais do que um juizado especial do consumidor. Então você vai cobrar menos. Por outro lado, certo? A utilização dos advogados numa advocacia mais comoditizada é muito mais alta. Tá? Você pega um advogado no escritório de massa e vai fazer 70 contestações por dia. Mas se você pegar um advogado de um escritório que está mais à direita, ele vai fazer 2 contratos, 3 contratos por dia, não vai ter provavelmente demandas por dia inteiro, vai ter muito tempo gasto em estudos, etc, etc. Então a taxa de utilização cai bastante, entendeu? A margem de rentabilidade na commodity ela é mais baixa quando você apura ato a ato. Claro que o rate é menor, certo? Por outro lado, o nível o leverage é o seguinte, é a relação entre advogados sócios e advogados não sócios. Quanto maior o leverage, você tem mais advogados que não são sócios. Então isso é maior, seriam advogados em tese que são menos custosos ao escritório. Essa é a estrutura de custo, de retorno e de rentabilidade. E qual é o lucro, afinal, qual é o melhor deles? Existe, veja, qualquer segmento desse, ele pode ser tão rentável quanto qualquer outro, certo? O que você não pode é você estar com a equipe de um segmento e a estrutura de custo do outro. Você está com a equipe de um segmento e com a política de preço, de remuneração de outros. Com estrutura de custo, com sistemas, com tecnologias que não são daquilo que você está querendo fazer. Se essa coisa não estiver bem alinhadinha, não vai dar sinergia não, entendeu? Então você começa a se atrapalhar em termos de equipe, de sistema, de rentabilidade. Aí começa a trabalhar muito e não vê porque o dinheiro não está chegando, nem porque a estrutura está desalinhada. Tem um dado curioso que é o seguinte, todo mundo acha que está mais à direita do que realmente está. E o Rio corre para a esquerda. Né? Que sentido? Um escritório que faça empresarial, que fez um excelente acordo de sócios, o cliente pagou bem, pagou caro o primeiro acordo de sócios, depois pagou pelo segundo acordo de sócios, no terceiro o cliente já não quer mais pagar aquele preço, e aí chega um momento que aquele acordo de sócios que você fez, a tua concorrência já sabe, o cliente já sabe fazer sozinho, já acha que aquilo é um modelo, etc, etc. Então aquilo que era uma atividade altamente qualificada, já caiu para um nível de experiência, de processo, de repetitivo, isso aí vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, é um desafio permanente, a não ser que você queira ser commodity, mas aqueles escritórios que querem estar mais à direita, você tem que ficar nessa briga permanente de estar
puxando para a direita, né? Então, de fazer diferente, de inovação e de colaboração, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, tem que sempre olhar isso aí, né? O segmento que você escolheu de largada, não quer dizer que você vai ficar ali para sempre, se você continuar sempre fazendo as mesmas coisas, porque o rio te puxa para a esquerda, né? E aí vai perdendo preço, às vezes você ficou com uma estrutura cara daquele ponto que você largou à direita, com advogados caros que não querem baixar a remuneração por conta disso, etc. Então as coisas começam a perder a sinergia. Tá? Então é muito importante isso, onde é que a gente começa e como é que o que a gente vai fazer para se manter naquela posição. Tá? Bem, então tem que ter uma reflexão de largada, né? Então aqueles escritórios que estão iniciando, certo? Ou aqueles que já estão dando um salto para tentar crescer um pouco mais, tem que olhar o contexto, quais são as suas capacidades, não é isso? Os seus clientes, o que seus clientes querem. Então você tem uma carteira de clientes que está mais para massa ou que está mais para uma atividade mais cara, mais de consultoria, mais preventiva. Você tem que pensar sempre em tudo isso aí. E como é que está a sua capacidade operacional perante a concorrência, tá? Isso é muito importante, então você não vai se viabilizar. Às vezes você tem um tipo de equipe que ela não viabiliza, ela foi treinada em atividades de commodity, em juizados especiais, e você está refletindo, não, eu quero agora fazer M&A. Poxa, ótimo, mas não é simplesmente começar a fazer proposta de M&A se a sua equipe está preparada para isso. Então tem um processo aí de criação, de revisão das propostas, etc. Tá? Esse é um ponto. Então, se organizar para o tipo de atividade que você quer fazer é uma coisa muito importante. Agora, tudo tem seu tempo, entendeu? Esse gráfico aí é muito interessante. Os escritórios menores, aqui é um gráfico de rentabilidade versus o tamanho do escritório. Tá? Então, os escritórios menores normalmente têm um índice de informalidade maior, são escritórios altamente rentáveis. Beleza, porque é o próprio sócio que está ali, você tem poucos funcionários, você tem uma estrutura muito baixa, você tem um nível de qualidade de atendimento para o cliente ótimo, você não precisa de tantas ferramentas, tantos processos, porque todos os prazos judiciários ou não judiciários estão na agendinha, você dá conta de tudo, né? O cliente está todo mundo satisfeito, está tudo funcionando bem. Quando o cliente vai passando, aquela informalidade vai começando a perder a eficiência, tá? E aí você entra numa zona que muitos escritórios não saem daí, é um triângulo das Bermudas, né? Que é ou aquele escritório que estava informal demais, entendeu? E ele vai crescendo, ele começa a se atrapalhar ali, até perde o controle de reembolso de despesa, de faturamento, esquece de faturar, trabalha por horas, o advogado não lança horas, aí quando começa a dar uma desarrumada. Tem que cuidar disso aí. Também não adianta o escritório ser organizado demais, sabe? Começar pequenininho e já criar uma estrutura de um grande escritório, que também vai dar errado. Né? Não adianta você estar criando um comitê de tudo, avaliação de todo mundo, vários sistemas, um robô, inteligência artificial, e se você tem poucos clientes, poucos advogados, então não adianta fazer antes do tempo, mas também não pode fazer tarde demais, porque senão você vai desarrumando. Eu acho muito importante você estar sempre atento a isso aí. Tem que olhar os termômetros, né? Então, entrar no escritório, a gente faz muito uso da ferramenta do NPS. Então, todo mês, a gente consulta nossos clientes, né? Como é que está o atendimento. Então, você não consulta todo mês todos, certo? O mesmo cliente ele é consultado a cada 3 meses. E aí a gente vai vendo como é que está a aceitação, acha ótimo onde estão os pontos bons, os elogios, mas valoriza demais onde estão as críticas. Né? Porque ali não, aqui eu pego o pulso da coisa e diz, ó, está andando, desandando por aqui. Então tem que ficar sempre atento àquilo ali. Não, o software não está bom, o software de atendimento não está bom. A gente está vendo que está faturando tarde, o reembolso de despesa não está adequado, o controle de lançamento de horas não está legal. Então isso tudo precisa ir controlando no tempo certo, quanto que seja um problema, mas também não adianta fazer tão na frente. Tá? Bem, a gente falou de estrutura, a gente falou de estratégia, posicionamento de mercado, 4 possibilidades ali e o tempo de fazer isso aí. Outro ponto que eu acho extremamente importante
você definir é o seguinte, a questão de alinhamento da sua estrutura. Tá? É muito melhor, são estudantes em particular em Harvard, eles falando sobre alinhamento, eles dizem o seguinte, ó, é muito melhor você ter um alinhamento classe A e uma estratégia classe B do que você ter uma excelente estratégia e um alinhamento nível B. Entendeu? É muito melhor estar tudo direitinho, tudo organizado, tudo funcionando direitinho. Ok, alinhamento, mas como é que eu trabalho o alinhamento da minha organização? Eu tenho uma ferramenta muito boa da McKinsey, tá? Que são os elementos do 7S. Tá? Então ele diz, define a sua estrutura, certo? Então está definida define a sua estratégia, né? Então vamos dizer, eu quero ser um escritório de advocacia de massa na região. Então, vou definir depois quais são os fatores críticos de sucesso de um escritório de massa. Então, escritório, provavelmente, ele não faz escritório de massa, mas estou deduzindo que você dê boa estrutura de reembolso de despesa, bom controle dos prazos, né? Processos, tarifação, etc, etc. Muitos advogados não sejam tão caros, ter rotinas internas, etc. Então, definir os fatores críticos de sucesso. Ok, então agora eu tenho que ir, qual é a estrutura? Então, eu vou para um escritório grande, vou para um escritório pequeno, qual é o nível de sofisticação do escritório, meus clientes vão ao escritório, eles não vão ao escritório, qual é o tipo de estrutura que eu preciso ter para a advocacia de massa. Sistemas, né? Então, sistemas, a gente sabe que a advocacia de massa, os clientes gostam muito que o escritório rode no sistema do cliente. Então você tem que ter uma ferramenta que os meus controles internos conversem facilmente com os sistemas de qualquer terceiro. Para não precisar fazer isso tudo à mão. Eu tenho que medir a produtividade, não por horas, porque a gente vai trabalhar em cima de horas faturadas, porque esse vai ser um modelo de precificação. Então eu preciso ter sistemas voltados mais à produção por peça, rotina de audiência e assim vai. Sistemas, né? Equipes, né? Staff. Qual é o tipo de advogado que eu preciso para fazer advocacia de massa? Talvez não seja um advogado com mestrado, com doutorado, com livro publicado, mas alguém muito bom de audiência, muito atento a rotinas, muito atento a processos. Você tem que ter uma disciplina, porque é uma coisa muito repetitiva, que não se chateie ou não se frustre com aquela atividade repetitiva. Talvez é o tipo de competência que você precisa, o tipo de equipe que você precisa ter. Que competência você precisa ter? Eu acho que num escritório de massa, alguém desorganizado com a agenda, com rotina de compromisso, vai ter um pouco mais de problema do que aquele advogado que gosta mesmo de produzir, que passa o dia inteiro fazendo um contrato, etc, etc. Esse profissional que adora estudar e escrever, talvez esteja melhor num escritório mais voltado a essa área técnica, com mais peso técnico, do que nessa área procedimental da advocacia de massa. Competência dos estilos, os estilos da liderança, da liderança maior, das lideranças menores, e os valores. Valores é o seguinte, qual é o peso da meritocracia num escritório de massa ou num escritório rocket science? É diferente. Qual é o peso da cultura do atender bem ou a cultura de fazer barato e poupar esforços para não gastar tanto, né? Então você vai trazendo valores sobre a forma de atendimento dentro dessa estratégia, né? Então talvez, claro que há uma sensibilidade muito maior a gastar pouco, de ser rápido, baixo custo, etc., no escritório de commodity do que no escritório mais à direita. Tá? Bem, eu trouxe aqui um caso que é, para ficar bem ilustrado, que é o Walter Lipton. Isso é um escritório que a gente se espelha muito nele. Tá? É um grande escritório dos Estados Unidos. O Martin Lipton é quem criou a Poison Pill, uma cláusula contratual muito usada nos Estados Unidos, nos acordos de sócios, nos acordos de investimento, que não é permitida aqui no Brasil, mas ela é muito conhecida no meio de M&A. Então, o que é que esse escritório definiu? Né? Então, ele quer ter uma estratégia seletiva, focada em grandes transações, que tenha a reputação da técnica dele, seja uma coisa muito importante. Ele quer se relacionar em nível de CEO, de CFO, certo? Só quer tratar de coisas complexas, certo? Que exijam soluções inovadoras, que remunerem muito bem ele,
tá certo? E que ele quer devagar, baixo crescimento, um crescimento orgânico, sem incorporações. Essa é a estratégia dele. Então, elegeu como fator de sucesso, que é trabalhos inovadores, uma reputação de estar fazendo sempre o melhor trabalho, certo? E tem um bom resultado e uma memória do atendimento dos clientes e dos seus associados. Então, isso aqui ele elegeu como estratégia. Então, o que é que ele fez? A estrutura. Ele disse, não, eu só preciso de um escritório. Eu quero isso, você reconhecer a melhor técnica, então não preciso estar criando filiais no país inteiro. Então, a estratégia ali é com ele. Ele disse, não adianta. Se eu vou ter uma reputação muito boa, eu não preciso estar um bocado de advogado espalhado, um bocado de filial no país. Não, se eu for atender por massa, tudo bem. Não para fazer esse tipo de advocacia. Ele vai ter low leverage, ou seja, ele vai ter poucos advogados que não são sócios. Ele vai querer ter um alto nível de advogados para ter relações de longo prazo, um nível de engajamento e de compromisso de longo prazo maior, tá certo? Por isso ele quer um low leverage. Poucas disciplinas, então ele vai focar em algumas áreas de especialidade, porque ele entende que não dá para ser especialista e ser o melhor em todas elas, certo? Uma estrutura mais flexível, ou seja, não vai ser tanto processos internos como você tem na advocacia de massa, e alguns comitês estratégicos. Ele vai ter um sistema informal. O lockstep compensation é o quê? É aquele tipo de remuneração que o advogado participa sobre os resultados do escritório, certo? De maneira proporcional ao tempo que ele ficou na casa. Ele disse, não, se eu vou fazer uma grande equipe reconhecida pela técnica, eu quero relações de longo prazo. Não adianta eu desenvolver técnica e ter advogados com rotatividade muito alta. Tá? Sem captação, sem bônus por captação, certo? Porque o escritório é que vai ser um notável, né? Então ele não precisa da reputação. Muito suporte, certo? Operacional, então eu imagino que é uma estrutura que tenha muito paralegal, muito assistente para ajudar os advogados na equipe. Muita pressão de sócio para sócio, certo? Os comitês, no caso dele, o Martin Lipton era uma referência na organização, que ele considera que ele elegeu ele a nível de sistema. Aí a equipe, uma equipe muito bem selecionada, certo? Muito boa, que sejam os melhores e mais inteligentes, né? Porque ele está focando em boa técnica, né? Se fosse advocacia de massa, também não precisasse esse tipo de olhar. Que ele tem um modelo de aprendizado, um aprendizado que uma organização que todo mundo aprende, aquele conhecimento esteja difundido ali, certo? Que haja uma perspectiva de você se tornar sócio rápido, porque se ele quer reter os talentos que ele está desenvolvendo, ele quer que a pessoa fique ali há muito tempo, e para isso a perspectiva de ser sócio rápido, isso é importante, certo? Mas ele acha que ter um turnover alto dos sócios sêniores é importante para dar essa oxigenada, e ele não acredita em contratações laterais, ou seja, trazer de outros escritórios, incorporar bancos, etc, etc. Ele quer desenvolver os talentos, né? Então, isso é a estratégia dele de equipe. Que competências? Pessoas inovativas, né, inovadoras, certo? Na vanguarda das questões legais, né? Muito focado na técnica, certo? Então não precisa ser um cara muito bom de processo, não precisa ser um cara muito ligado em lançar horas. Vai ter uma estrutura de apoio para isso, mas ele quer a melhor técnica do cara e muita orientação interdisciplinar, vou falar um pouco mais disso à frente. Tá? Um estilo intelectual, exclusivista, elitista, tecnicamente falando, né? Muito trabalho, né? E todo mundo tratado igual. E aí, que valores? Meritocracia, né? Um escritório desse tem que ter meritocracia na veia, né? Saber o que é que não vai fazer, tá certo? Né? E um estilo de sociedade, ou seja, tá todo mundo junto ali fazendo um trabalho notável e dividir em cima dos mesmos lucros. Então, isso é a estrutura lá do Lipton, tá? Então, essas coisas são mais fáceis de dizer do que de fazer, né? Então, ele entendeu já, poxa, tem uma estratégia, vamos dizer, quis focar lá na alta técnica, eu já entendi que tenho que alinhar, eu tenho que ter uma estrutura toda alinhada, tá certo? Mas onde é que estão as oportunidades para isso aí? Lá no escritório, a gente está muito influenciado sobre a perspectiva de colaboração. Colaboração em que sentido? Tá? Há um termo que se usa nos Estados Unidos, que tem origem militar nos Estados Unidos, vai ter se falado lá muito nos ambientes de escritório.
que é VUCA, né? Então ele diz que a necessidade dos clientes, de nossos clientes, eles são cada vez mais voláteis, incertas, complexas e ambíguas. Tá? Então diz que esse é o mundo que está aí. Tá? Então se você tem demandas com essa característica, como é que a gente contrapõe isso aí com a cultura dos últimos anos e do passado mais recente da advocacia, que é um foco cada vez maior na especialidade, entendeu? Então tem um cara que é bom de tributos indiretos, o outro é bom de tributos diretos, o cara é bom de direito do petróleo de águas rasas, o outro é direito de petróleo de águas profundas. Você vai em escritórios de pirâmide lá em São Paulo, comunidade presencial, você vai discutir uma questão societária e tem uma questão ambiental, chama ambientalista. Vai discutir o ganho de capital, chama tributarista. Aí você está lá com 10 advogados na sala, e o pessoal, alguns escritórios, muito especializados, muito focados, e aí essa coisa fica um bocado de gente sem essa integração. Entendeu? Às vezes não é isso que o cliente está precisando. Tá? Então ele tem achado que aí tem uma oportunidade muito boa na prática jurídica. Tá? O VUCA. Então ele tem ambientes de compliance. Como é que você vai fazer um código de compliance, uma auditoria de compliance de um cliente, se você domina uma especialidade só? Você não tem que fazer algo se eu não domino tributário, se eu não domino civil, não domino tributário. Claro, não é um profissional que vai fazer isso aí, mas tem que ter os advogados que estejam alinhados para saber trabalhar junto, entendeu? Não pode estar, vem um parecer do tributário, vem um parecer do criminalista e vem outro direito econômico, não vai funcionar. Tem que ser um parecer só com 3 assinaturas embaixo. Então, colaboração é isso. Dos climados, digitalização, security, globalização, corrupção, consolidação do setor. Lá nos Estados Unidos, Donald Trump, aqui vai dar Haddad e Bolsonaro, seja quem for, vai ter muita mudança para o ano, muita coisa nova para vir, está por vir. Não sei se mais reforma trabalhista, mas certamente a reforma tributária, a reforma de previdência, e assim vai, né? Inflação, deflação, é um ambiente muito volátil, tá? Sim, mas o que? Está volátil, os clientes realmente estão valorizando esse tipo de necessidade. Eu trouxe a citação de um Chief Legal Officer de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Então, o que é que ele diz? O trabalho está cada vez mais complexo, mais disperso, mais global. Certo? Como resultado, nós não estamos mais procurando pelo aconselhamento de um profissional, certo? Mas por um conjunto de expertises. Né? Nós estamos procurando pelo aconselhamento de vários consultores através de um grande leque de jurisdições e de assuntos. Então, isso coloca um prêmio realmente muito bom em colaboração. Tá? E aí ele tem esse gráfico que ele faz uma comparação da colaboração e cross-selling. Porque colaboração não é cross-selling, entendeu? Não é a área empresarial do escritório está vendendo a área tributária do escritório para sair dali 2 pareceres. Não é isso. É você receber uma auto de infração por conta da venda de uma empresa, entregou a um tributarista, mas ele só vai conseguir fazer aquilo se ele vem em conjunto com o societário, que explica a ele o que é uma operação de ágil, como é que se deu uma incorporação, uma fusão, se é incorporação reversa, o tributarista não entende isso. Mas o auto de infração está falando disso. Ele diz que houve uma subscrição inadequada de ações com a incorporação que deu um ágil e não tem legitimidade negocial. O tributarista está vendido essa história se não tiver um societário junto à parte. Então não pode ser 2 mundos à parte, tem que ser um mundo só. Entendeu? Hoje em dia a gente tem criminal de relação de consumo. Né? Como é que você vai, um problema criminal de apropriação indébita, certo? O penalista defender isso sozinho, não defende sozinho. Ele precisa conversar com o tributarista. O tributarista e o criminalista vão fazer aquele habeas corpus de uma matéria de um cliente com chance de prisão por conta de apropriação indébita. O criminalista não domina esse assunto. Bem, a apropriação indébita é um tema mais simples. Você tem assuntos bem mais complexos que o criminalista precisa ter esse outro profissional. A gente tem muita discussão agora de ambiental para tributário. Né? Logística reversa, norma ambiental, você tem que trazer de volta para a fábrica um acesso tudo aquilo que você coloca no mercado.
Os órgãos fazendários acham que aquilo que está voltando é mercadoria do mesmo jeito e você começa a ter problema de ICMS, de MVA, etc, etc. Como é que o ambientalista vai se posicionar sobre a implementação de uma política logística reversa se não tem tributarista do lado ali para dizer o que é que pode e o que não pode e qual é a orientação? Então, essa combinação de especialidade a gente acha que é uma boa oportunidade à frente. Então aqui ele faz um leque quanto maior a receita em razão do número de áreas atendendo os clientes. Então quanto mais áreas você tem atendendo os clientes, maior a receita. Tá? E o ADK o cross-selling em comparação com a receita colaborativa. Então um trabalho bem mais remunerado, certo? Com o cliente demandando mais áreas do escritório. Bem, então a gente tem estratégia, alinhamento, buscar uma área para trabalhar junto com o outro, dá um trabalho danado, né? Porque às vezes você tem um tributarista, olha lá, que você tem que convencer a ele que é melhor ele fazer aquele auto de infração conversando com a pessoa da área imobiliária. Ele acha, não, eu vou fazer aqui sozinho, porque é simples, imobiliário não resolve. Então, o convencer uma área de que tem que estar com a outra junto, que tem que ter essa visão mais global, né, de que é uma solução única, que vai dar valor, etc, etc, a gente tem que começar a quebrar essas barreiras. Bem, a gente precisa de um papel de um advogado como gestor, né? Todo mundo conversa muito sobre o que, Alexandre, o cara é advogado gestor não vai ser mais advogado, então, como é isso aí? O exercício da gestão da liderança ele não deve representar 100% de advogado gestor. A gente tem convicção disso aí. A gente fez, em 2016, fez um curso sobre gestão nos Estados Unidos. Isso foi dito lá com muita ênfase. O líder do escritório que está na gestão, ele tem que continuar sendo um advogado. Ele tem que continuar sendo um bom advogado. Entendeu? Não adianta, você não vai atrair talentos, ter uma equipe boa com você, pessoal que fez mestrado, que está produzindo livro, está estudando aqui só, porque você é um bom gerente. Não segura, entendeu? Então, eles vão estar com você tem que ser um bom advogado, mas você tem que ser também um bom gestor, entendeu? Então, esse é o desafio, certo, de quem quer estar à frente do escritório puxando esse time. E aí, quando o Lucas me convidou para fazer essa palestra, eu disse, Lucas, falo com muita tranquilidade sobre esse assunto, porque esse é um curso de formação complementar, eu acho que tem muito a ver com isso que a gente acredita, entendeu? Você tem que ter a pessoa que tem a sensibilidade desses dois mundos, tá? Bem, e por que isso acontece, né? Por que tem que estar gerindo e tem que estar na boa técnica? Primeiro porque praticar advocacia é o que a maior parte de nós quer fazer, né? A gente estudou bastante para ser bons advogados. Se quer ser bons advogados, de bom escritório, vai ter que fazer aquela gestão que você acha que é importante para fazer tudo aquilo que você acredita levar adiante, né? Mas no fundo o que te motiva é a advocacia, onde você se especializa nisso. Mas é importante você fazer isso porque se você é um gestor longe da advocacia, você vai perder o pulso da coisa, entendeu? Você vai começar a ser um gestor desatualizado da coisa. Você está olhando só para o organizacional do escritório e você não está entendendo o que está acontecendo no mercado. O que é que o cliente está querendo, onde é que estão as tendências, então você tem que estar com o pulso do mercado. Inclusive no pulso do atendimento da sua equipe, né? Como é que você vai entender se a tua equipe está atendendo bem os clientes, se você não está dominando bem qual é a necessidade que o cliente tem, afinal de contas, né? Você fica vendido do advogado dizer, não, o prazo tem que ser esse, o prazo normal é esse, não dá para fazer diferente. Então você tem que estar entendendo o que pode ser feito ou não. Você tem que estar na advocacia, né? Também, né? Bem, os clientes desejam contato sênior com você. Então, por mais que o advogado vai criando equipe, criando sucessores, delegando, empoderando a equipe nova, isso é muito importante. O empoderamento é bom, porque senão você não vai criar um time que represente o escritório à frente. Mas tem muitas situações que o cliente quer conversar com você. E ele vai conversar com você se você está desatualizado, se você não está por dentro do assunto e não é mais um bom advogado. Então isso é muito importante, tá? E o quarto assunto é o exercício da advocacia mantém credibilidade com os outros profissionais, como eu falei, né?
Então, você só vai ter seguidores da tua equipe, formar um time, que a turma queira passar lá muitos anos, dedicando uma parcela importante da vida, estudando, tal, se acredita que você é uma boa liderança, pode levar, de fato, aquele projeto adiante. Não adianta ser um bom gestor. O gestor é mais substituível, então o gestor não vai ser o lado principal. O lado principal é a advocacia. Você tem que ter essa gestão para tornar as coisas reais. Como é que a gente acha esse tipo de profissional? Né? Então, é o que vai fazer, né? Então, a gente tem que ter aí estratégia, né? A gente tem que cuidar de liderança, tem que ter uma prática jurídica e gestão, ter um ambiente de VUCA que deixa tudo mais confuso e as coisas diferentes, demandas que não existiam antes, existem hoje. Como é que se posiciona sobre isso aí? Eu tenho que alinhar a estrutura toda e tem que botar o pessoal para colaborar, não pode mais cada um fazer a sua maneira e pronto, ainda está todo mundo trabalhando junto. Tem essa expressão aí que é o T-shaped people, né? Eles usam muito esse termo nas discussões sobre design thinking, nas dinâmicas de design thinking. Ele diz que esse tipo de pessoa é muito importante, tá? E alguém precisa num ambiente como esse, né? Então, o que é? Ele é um cara especializado numa técnica jurídica, tem que ser muito bom na técnica jurídica. E quando você é bom na técnica jurídica, você vai aprofundando aquele assunto, você vai criando respeito com o cliente, com o mercado, com os outros advogados, etc. Tá? Mas ele tem que ter uma formação, uma experiência complementar em áreas não jurídicas complementares. O cara é muito bom tributarista, não precisa ser um grande societário, ele tem que conhecer de societário se ele quer ser um bom tributarista. Porque ele vai fazer a audição de imposto de renda se não dominar um pouco de societário. Senão ele tem que conversar com o societário. Contabilidade é uma coisa essencial. Eu formei em contabilidade. Faz uma diferença tremenda você dominar a contabilidade. Você não tem como, com um advogado empresarial, estar numa discussão sobre cisão de empresas, incorporação, compra de participação, ágil, essas coisas, se você não dominar a contabilidade. Se você não dominar, você vai ficar vendido no que o contador, certo? E os que dominam estão dizendo. E aí você deixou de ser o protagonista na hora que você vai ficar a reboque do que os outros vão dizer. Tá certo? Você não tem como ser um bom tributarista de imposto de renda se não dominar a contabilidade. Ganho de capital, as coisas, você tem que dominar os conceitos, o que é ágil, o que é equivalência patrimonial, tem que dominar isso tudo. Se tiver formação de gestão melhor, a gente está no escritório, tem advogado que é engenheiro, contribui demais, porque tem um nível de pragmatismo, de objetividade formidável, entendeu? Contabilidade, são uns 4 ou 5 advogados que são formados em contabilidade, importante, mas tem formação também em administração, tá? E às vezes não precisa nem de outro curso, de outra matéria, você pode estar especializado em tributário, faz um pós tributário, de imobiliário, faz um pós de ambiental. É muito importante ter esses conhecimentos complementares. Se você tem essa formação em mais de uma área, você vira um integrador. Entendeu? Então você consegue sentir um pouco de cada ambiente e ser esse elemento de coalizão. Tá? E aí você pode ser o coordenador da multidisciplinariedade que a colaboração exige, entendeu? Então, esse é o papel das pessoas com essa formação. É muito difícil você ter um alto índice de colaboração, tá certo? Se você não tem pessoas com a multiformação, entendeu? Porque se o cara só é tributário, é aquela questão, quem é bom com martelo, acho que tudo é técnico, entendeu? Então, o cara é um grande tributarista, ele não vai ver a necessidade de, naquele alto, ele ter um cara de societário do lado dele. Ele só está bem tributário, ele domina tudo aquilo, então não tem que ver mais nada. Então, pessoas com essa múltipla formação é essencial para essa colaboração acontecer. E aí seria mais ou menos assim, né? Você tem todos os especialistas técnicos, tá? E aí, como integrador você tem as pessoas de formação em T. Né? Então, ele é o especialista, mas ele fica flutuando ali em cima do ambiente, tá? Integrando tudo e coordenando essa multidisciplinariedade. Isso no que diz respeito à prática jurídica, isso no que diz respeito à gestão do escritório. Né? Então, lá no escritório, a gente tem uma estrutura matricial. Então, todas as áreas, são 16 áreas jurídicas,
cada área jurídica tem um técnico. Então, tem uma equipe técnica que lidera a equipe. Propriedade intelectual, família e sucessões, consultoria processual, trabalhista, penal. Tá? E a gente tem uma outra estrutura, que é uma estrutura que ela é uma matriz, né? Então, você tem comitê de honorários, certo? A gente tem comitê de qualificação jurídica, a gente tem comitê da Central de Gestão de Processos, tem um comitê de DHO, que é Desenvolvimento Humano e Organizacional, tem um comitê de atendimento dos clientes. Então, nesses comitês, existem pessoas que conseguem conversar com todas as unidades. Então, tem que ser alguém que está no comitê de honorários, ele tem que ter uma sensibilidade de qual é a política de contratação que vale para a área trabalhista. Porque eu não posso ter o mesmo critério de precificação para o trabalhista e para o penal. Então, o penal, o cara paga um valor bem mais alto. Você não tem penal todo dia. O trabalhista, uma atividade mais repetitiva, mais incomoda, você paga mais por atos. Então, se você não tem essa acessibilidade, não adianta. Por outro lado, você tem que ter alguém no comitê com legitimidade para que aquele cara, o trabalhista, não, ok, estou entendendo qual é o critério, vamos fazer assim que vai funcionar bem. Então, pessoas com essa formação fazem uma diferença muito grande nessa integração. Acho que é isso, gente. Essa mensagem eu queria passar para vocês. E aí fico à disposição para qualquer dúvida. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está liberado. Aproveita. Boa noite. Beleza. Como é que você falou que vocês optaram por não fazer de vocês, por exemplo, seria um contencioso de massa, né? Um exemplo. Como é que você consegue, nessa busca aí pela qualidade, pela excelência na prestação do atendimento de cada cliente, na prestação de serviço, como é que você adequa na prática a busca por essa excelência com o limitador orçamentário de cada cliente? Como é que você consegue controlar lá cada especialista técnico seu? Primeiro, desde o início do escritório, a gente tem a cultura de um revisa o outro. Certo? Então, nem que seja para botar a crase no lugar certo ou uma questão mais jurídica, a gente toma esse cuidado muito grande com a técnica. Então, não interessa a senioridade. Tudo que eu faço, eu só solto, eu chamo alguém, dá uma olhadinha nesse e-mail aqui, vê se está tudo certo, está nesse contrato, vê se falta alguma coisa. Nem que seja um número do CEP errado, mas sempre alguém pode olhar. Esse é um ponto. O outro ponto é exatamente o que você falou. Você tem que ter uma estrutura de especificação que seja condizente. Então, não dá para você fazer com a equipe sênior muito qualificada, tá certo? Você atender um contrato de partido que tem um valor fixo, que ele depende das horas trabalhadas e que é para atendimento do dia a dia. E é o contrato de entregador de pizza. Então, você não pode ter a sua equipe de empresarial que está acostumada a fazer cisão, tá certo? E está sendo remunerado por horas, 400, 500, 600, 700 reais, perdendo tempo atendendo um contrato de partido e que não há remuneração extra e que vai fazer um contrato de entregador de pizza ou de estacionamento desse. Então, a gente procura pegar o advogado e alocar ele de acordo com sua expertise e sua senioridade, entendeu? Nem a gente pode pegar o advogado que é muito qualificado para estar fazendo coisas mais simples, nem o contrário, entendeu? Então, claro que a gente está sempre querendo desafiar a equipe. Então, se você está sempre passando para a turma mais jovem assuntos que ele vai se desafiando e vai errando ali e vai aprendendo. Mas não pode errar na dose. Se você pegar um advogado júnior para fazer uma coisa muito complexa, um parecer tributário muito complexo, o que é que vai acontecer? As horas que ele vai gastar ali não vão poder ser cobradas clientes. Você vai gastar um trabalho tremendo do revisor, porque às vezes é muito mais trabalhoso você revisar uma coisa que nasceu torta do que você mesmo fazer do zero, tá certo? E vai ter que gozar mesmo, o cliente não vai pagar para você tá aprendendo. Então a gente procura equalizar isso aí. Como é que a gente aloca a equipe, como é que a gente contrata, tá certo? E o olho na qualidade, entendeu? Então a gente tem a revisão e tem o NPS. Então a gente está sempre vendo com os clientes como é que está o nível de qualidade. Alexandre. E outro ponto da técnica também,
Um dos comitês é um comitê de formação jurídica. Tá? Então, eles criaram lá o que é básico, tá certo? De que cada um tem que estar atualizado sobre isso. Então, o dia o pessoal está falando sobre processo. Então, claro que todo mundo da área civil tem que estar por dentro do processo, senão não vai funcionar. Né? Então, a gente cria lá o plano de qualificação. E aqueles que querem se desenvolver, não, eu quero criar, a gente tem lá grupo de estudo de franquia, grupo de estudo de educação e de energia. Tá? Então, o grupo de franquia é um grupo multidisciplinar. Tem alguém da área civil, tem alguém da área de propriedade intelectual, tem alguém da área de tributário, tá? E da área trabalhista. Tá? Então, a gente cria com cada um só, você quer ser um grande especialista em franquia de tributação de franquias. E aí combina com ele uma grade de estudo. Só vai ter o evento da BF São Paulo, tente ir lá, participa, vê isso. Então esse comitê fica direcionando esse estudo. Bom, eu ia só pegar esse gancho aí da remuneração e entendendo essa multidisciplinaridade, né, então de envolvimento de várias áreas, como é que você entende como traduzir isso para o cliente? Ele está indo procurar um tributarista, mas você vai precisar de um suporte no societário, você vai precisar de um suporte talvez no ambiental, quando não tem esse envolvimento. Como traduzir isso para ele, da necessidade para poder você compor o preço? Eu acho que isso é um pouco daquele quadro lá do VUCA. Então, a demanda está mais complexa, mais ambígua, mais envolada. Então, ele chega para você com alta inflação. Então, na cabeça dele, eu preciso de um tributarista. Na verdade, ele precisa de um tributarista. Ele precisa de uma excelente defesa por alta de inflação dele. Beleza? Então, essa excelente defesa, se ela tem que ser feita a 3 mãos, com um criminalista, um tributarista e alguém da área societária, tem que ser feito isso para o cliente. A gente vai explicar isso, ó, tem que ver um aspecto criminal aqui, porque tem uma representação criminal lá no modo de inflação. Beleza? Então, vai ficar só para o tributarista. Eu acho que isso é um ponto importante. Essa questão com a comunicação com o cliente, eu acho que é um processo de construção. Porque é a mesma coisa você chegar no médico e já dizer qual é o remédio que quer tomar. Você tem que ir lá dizer qual é a doença que eu tenho, qual é o sintoma que eu estou, e ele vai dizer qual é o remédio que eu preciso. O cliente chega lá, não, mas só quero um parecer ambiental. O remédio não é só esse, tem que ser ambiental para o tributário. Então é um processo de construção aí com o cliente. Alexandre, e assim, um grande diferencial que eu vejo do teu escritório é que você conseguiu incutir na cabeça do empresário essa questão da cobrança por hora, né? E aí eu queria entender como foi isso, enfim, como é... Isso a gente começou desde o início assim. Então, bem por ano passado, bem mais da remuneração do escritório era por horas. Há muitos anos, Lu, a gente está querendo sair disso. Por quê? Houve um consultor da Dom Cabral que ele disse, Alexandre, tem uma coisa errada aí, que é o seguinte, quando você cobra por horas, certo? Você está vendendo o seu suor. Na verdade, não é isso que vocês estão vendendo. Vocês estão vendendo conhecimento, solução, etc. A gente até brigou com eles, mas Gaspar, a maioria das propostas que a gente faz, o cliente aceita. Isso é claro. Você pode ser fala, cara, assim, você tá bom demais para o cliente, né? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, as coisas estão cada vez mais dinâmicas e está todo mundo mais focado em resultado, em entregas. Então, se você olhar assim, essa relação por hora é uma relação contraditória, é conflituosa, entendeu? Porque aquele advogado que é talento danado, bate o olho e faz ali rapidamente o parecer, ele em tese, ele vai estar cobrando menos do que aquele cara mais confuso, mais lento, mais redundante, que faz a coisa mais longa, entendeu? Então, ela é uma remuneração conflituosa. Bem, mas está nela ainda, né? A gente está cada vez mais reduzindo, etc, etc. O que a gente fez para dar tranquilidade ao cliente? Primeiro a gente fez isso, a gente advoga muito para a empresa do setor de software. Então o setor de tecnologia sempre foi muito receptivo a isso, porque é um modelo de remuneração que eles mesmos usam com seus clientes. Então, a gente nunca conseguiu horas com usinas de açúcar, que são setores mais tradicionais. E muita transparência no relatório. Então, o relatório da gente é bem didático, a gente categoriza as áreas, então a descrição de tudo, fica tudo bem bonitinho. Todo mês a gente, no final do mês, fecha o relatório e a gente tem um time de revisores, certo? Hoje são uns 6 ou 7,
e que eles revisam todo o relatório que você enviar para os clientes. Para que não saia ali uma besteira. E ali não adianta você estar soltando horas demais que ali tem uma ineficiência sua dentro, entendeu? Então você ali está calibrado, só não justifica um NDA ser tantas horas só que o advogado nunca tinha feito um NDA. Por outro lado, você também calibra às vezes o contrário, né? Não, saiu o NDA, sabe que o NDA que eu pedi foi igual ao que eu fiz ontem, para um outro cliente, eu gastei ali 5 minutos, mas vale mais. Então você dá um pouco dessas calibragens. Mas se você perguntar a mim, longo prazo é cada vez mais em horas, eu não acredito não. Eu acho que é uma relação conflituosa, eu acho que você tem que pesar cada vez mais em técnica e entrega, independentemente se gastou muito tempo ou não. Porque se quiser ser eficiente, ser muito rápido, você vai ganhando menos. Estranho isso. Entendi. Mas não está perdendo isso aí. Muito cliente ainda quer hora, provavelmente porque gosta. Então, no caso, é precificar o serviço, né? É. Que aí, Gustavo, a gente fica nessa discussão. Aí hoje, o mês passado, a gente fez um levantamento e viu que a hora que a gente gasta nos valores fixos é menor ainda do que o valor remunerado por horas. Aí alguém disse, pô, então hora é um negócio muito bom, continua muito bom. Você precisa refletir. Se a hora está bom, você não está sabendo cobrar por eventos. Beleza? Então, quando você vai fazer um evento, então, vai cobrar, quem é um acordo de acionista, vai gastar 10 mil reais. A gente tem que dizer, ó, gente, para ser 10 mil, vão gastar não mais do que 20 horas, porque senão a gente vai destruir a rentabilidade. Então, 20 horas, poxa, você perguntou, quem é o advogado que pode fazer isso em pelo menos 20 horas, com qualidade? Não adianta botar o recém-formado, porque ele vai gastar 50, mais 20 horas tuas para revisar e destruir a rentabilidade. Então, eu acho que evento é bom, mas você tem que adequar. Porque quando você fixa o valor do evento, aí você joga para o seu desafio. Tem que atender isso com qualidade e com pouco esforço. Porque senão destrui a rentabilidade. E é por isso a concorrência também, né? Então, hora seria uma referência, atende para ser uma referência. O horas é mais fácil, porque o horas, ele acomoda a tua ineficiência. Então, um advogado eficiente Tá está levando prejuízo, né? Aparentemente, porque o cliente começa a se estressar. Ou você tem gasto até que revisar. Eu assisti uma palestra recente que dizia que a cobrança por hora, mesmo que você não tenha no escritório, deveria manter como uma forma de controle, verificar aí quais são os clientes que estão sendo rentáveis ou não. Então você pode manter ali como controle de qualidade do cliente ou não, porque você está gastando muitas horas, às vezes, no cliente que você está ali, quando você faz a conta da hora que você gastou e quanto ele está pagando, você pode saber qual é o cliente que está sendo rentável ou não, porque às vezes o cliente está pagando muito e pela quantidade de horas que você está gastando com ele, aquele ali não está sendo rentável pelo número de pessoas que estão envolvidas. Se o custo dele fosse um custo segmento por hora, então é a maneira de você medir a... Mas esse tema de hora é muito complexo, porque está lá, profissional, no escritório, só chega a hora que quer, fica a hora que quer, tem que dar conta de tudo. Mas em tese, todo mundo está lá para trabalhar 8 horas. Né? Se trabalhou 6 horas, em tese eu estou dizendo o quê? Que 2 horas dele que não teve demanda para fazer foi remunerada a valor zero. Né? Então essa questão de gestão do hora, eu sempre diz, gente, se o cliente não quer pagar tanto tempo, não quer pagar tanto na hora que está propondo, passa mais tempo. Em vez de você entregar a demanda em 2 dias, passa 10 dias. E você sabe que naqueles 10 dias vai ter alguns lapsos de hora livre, que aí eu termino aquele contrato. E para mim não fico sem fazer nada, porque sem fazer nada é hora zero. Beleza? Então ele sempre procura no trade-off do cliente, ele quer que reduza, então pede mais prazo. Agora, outra coisa não faz sentido. Às vezes falava o advogado assim, não, você não pode fazer isso aqui com R$1.400 por hora. O que passa? O que a tua equipe vai fazer amanhã? Eu não sei ainda. Pô, às vezes a equipe vai estar ociosa. E tem um cliente ali que queria pagar 350. Paga 350. Dele que ele aprove hoje para você entregar amanhã ele. Agora não pode não entregar amanhã e na segunda-feira deixar de fazer uma demanda maior porque você está ainda fazendo aquele demanda terça. Então essa gestão para desconcertar por hora, eu acho muito importante você estar gerindo essa disponibilidade da equipe. É um produto altamente perecível. Né? Uma hora não trabalhada hoje não é a hora de amanhã. Então a hora não trabalhada hoje você perdeu, foi zero. Na questão da
consultoria, principalmente depois do uso das tecnologias de celular, WhatsApp, que o cliente aciona a qualquer hora, em qualquer lugar. Como é que vocês administram isso? A gente controla essas horas todas. Aí é por hora, É então. por hora, é por hora. Então, veja, é pelo contrato de remuneração.